Hello! Hoje eu tô aqui no Faixa a Faixa para conversar com vocês um pouquinho sobre o meu primeiro álbum autoral que eu lancei, o Tete a Tete, e falar para vocês um pouquinho sobre as músicas, a letra das músicas, o que ela significa e as reflexões que eu fiz e que eu faço ainda através dessas músicas. Eu sou uma pessoa muito ligada à letra das músicas. Quando eu escuto, eu estou sempre prestando atenção na letra. Você também deve ser assim, principalmente se você gostou ou gosta das minhas músicas. Então, quando eu estou ouvindo uma canção, eu paro e reflito, tento entender o que está nas entrelinhas, e eu adoro fazer isso. Então, quando eu comecei a compor, eu também trouxe isso de prestar atenção nas letras, de trazer as letras como um elemento importante da obra. E a primeira música do álbum, ela se chama Esperança. E a música Esperança, ela é uma metáfora sobre um rio. Se vocês lembrarem da letra, ela vai dizer: há um lugar de esperança do outro lado da margem. Quando eu fiz essa canção, eu me imaginei na beirada de um rio, tendo que chegar do outro lado desse rio. E do outro lado do rio tinha um alvo, tinha uma meta, tinha alguma coisa ali que eu queria alcançar. Eu precisava atravessar para esse outro lado para chegar. E depois disso, quem quiser, fica a lembrança. É preciso coragem. É preciso coragem para poder atravessar esse rio. É preciso coragem para poder chegar do outro lado. Se você quer atravessar o rio, você precisa ter coragem. E a coragem é importante porque você vai enfrentar uma correnteza. E o que são essas correntezas? As correntezas, elas são o movimento da manada. São todas as pessoas fazendo determinada coisa, ou se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ir contra a correnteza é fazer perguntas, é questionar, é tentar entender por quê. Será que eu deveria mesmo ir nessa direção ou não? Por exemplo, casar, ter filhos, ter um emprego tal, ter religião tal, comprar tal coisa, ter tal carro, fazer tal coisa. Muitas vezes a gente faz as coisas não porque a gente quer, não por escolhas nossas, mas por escolhas que a gente aprendeu, que nos ensinaram, que a gente engoliu. Será que as nossas escolhas são realmente nossas? Eu acredito no poder das ideias, na força da transformação. Não existe nada mais transformador do que ideias. São ideias que mudam o mundo, porque as ideias, elas representam as nossas crenças. A maneira como a gente vê o mundo é o mundo. O mundo não é nenhuma outra coisa senão como eu o percebo, como eu o enxergo, como eu capto tudo que me acontece, tudo que acontece ao meu redor. Eu posso substituir ideias por crenças. Crenças que levam a pensamentos, pensamentos que levam a emoções e comportamentos. Se eu quero transformar a minha realidade, eu preciso refletir sobre quais são as ideias. Quais são as crenças que eu tenho? Eu acredito na força da transformação. Nós somos uma vítima daquilo que disseram que a gente deveria ser? Ou será que a gente tem algum poder de transformar a realidade? Eu sou uma pessoa muito positiva nesse aspecto, apesar de ser realista também, mas eu me considero positiva em acreditar que é possível mudar a realidade das coisas através de uma mudança da nossa percepção das coisas, ou através da mudança das nossas ações. Então eu acredito na força da transformação, no movimento à revolução. Se a gente se acomoda e fica parado, provavelmente a gente não muda nada. A mudança, ela necessita de sair da zona de conforto, ela necessita que a gente se ponha em movimento, que a gente questione as coisas como elas são e que a gente decida fazer algo a respeito disso. Faça as perguntas certas, a sua arma é questionar. Tudo começa pela pergunta. O questionamento, ele é a sua arma, ele é o seu propulsor para sair da correnteza. É mais fácil a gente se deixar levar pela correnteza, é muito mais fácil a gente relaxar, porque quando a gente está na correnteza, a gente não precisa fazer esforço. Mas para poder nadar contra a correnteza, eu preciso de gastar bastante energia. Mas não se esqueça, a correnteza pode te afogar. Essa é a letra da música Esperança, que tem uma conexão direta com a segunda música do álbum. Na verdade, é uma continuidade da mesma ideia, que é Prisões. Prisões, ela fala sobre a mente.
de uma forma bem mais clara, com uma mensagem semelhante à de esperança. A pior prisão é a prisão mental. Porque a prisão mental é invisível. A gente não percebe que está preso nos nossos próprios pensamentos, a nossa própria forma de pensar, de enxergar o mundo e tudo que está ao nosso redor. Essa prisão, ela é sorrateira. Prisões mentais são muito mais. Liberdade, liberdade, eu disse, mas as correntes são invisíveis. O que são as correntes? As correntes são, de novo, as crenças, os medos. Aquilo que a gente tem no fundo da nossa mente nos dizendo o que temos que ser, como fazer, como agir e pensar. Padrões que a gente repete. Às vezes a gente repete padrões dos nossos pais, da mídia, do que está ao nosso redor. Como perceber as correntes se elas são invisíveis? A resposta vem em seguida e é a mesma da música Esperança. Porque quero, porque compro, porque gasto, porque odeio, porque falo, porque calo. Porque gosto, porque sinto e ressinto. Parece que me programaram. Cada um desses porquês representa uma pergunta. Então a única forma de se libertar das prisões é através da pergunta. Será que eu fui programado para fazer as escolhas que eu faço? Eu sei que o controle não está na minha mão. Aqui é o despertar da consciência. É quando eu digo, peraí, talvez não tenha sido eu que planejei fazer isso. Talvez tenham planejado por mim. Eu reconheço e eu desperto. É como ter um insight, é como aquela luzinha que acende. Eu quero enxergar essa prisão. Aqui existe uma disponibilidade em ver. Peraí, eu quero. Não é... talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Peraí, eu quero enxergar. Se existe algo limitando a minha visão, eu preciso ver isso. Eu preciso olhar para isso. É uma atitude voluntária. E é uma atitude que existe um esforço. Eu preciso enxergar o buraco em que eu estou. Eu preciso enxergar. Talvez não seja tão agradável perceber que eu estou aprisionado. Quem sabe eu quebro essas algemas. O quem sabe é uma pergunta porque... será que é possível a gente se libertar completamente? Será? Eu duvido um pouco disso. Apesar de eu acreditar no nosso potencial de se libertar das prisões mentais, não sei se a gente se liberta completamente, eu não sei se a gente troca de prisão de uma para outra. Talvez a gente não consiga se libertar completamente, talvez seja uma utopia. Porém, mesmo que seja uma utopia, eu prefiro acreditar que, pelo menos parcialmente, eu consigo me libertar das minhas prisões. O único caminho que é possível vislumbrar é esse. Falei e repeti pra todo mundo ouvir. Consegue ver que elas estão aqui? Falei, repeti. Você consegue ver? É um convite pra você. Olhe para as prisões. Faça as perguntas, como dizem em Esperança. Faça as perguntas certas. Olhe por si mesmo. Eu não quero apenas enxergar a minha prisão, eu gostaria que você também enxergasse a sua. Sua consciência faz tudo explodir. Consciência. Consciência é uma palavra muito forte, muito poderosa. Eu diria que o maior objetivo nosso na Terra é a expansão da consciência. Se você se propõe a perguntar, se você se propõe a questionar, a olhar para dentro de si, a fazer um caminho de autoobservação, de autoconhecimento, pode até ser um pouco desconfortável, mas você se torna mais consciente e assim tem uma possibilidade de se libertar das prisões mentais. Talvez você esteja aí pensando, mas de onde que a Patrícia tirou isso? De que experiência pessoal eu tirei isso? De tudo ao meu redor. Eu tive uma educação religiosa, cristã, na qual eu aprendi muitas coisas positivas, mas também considero que me aprisionou em muitos aspectos. E considero que quando eu me propus a questionar as minhas crenças tão estabelecidas por tantos anos, eu comecei a me libertar de algumas prisões mentais.
E até hoje ainda me encontro presa em muitas outras coisas das quais não tenho consciência. Mas estamos caminhando na busca dessa expansão de consciência e quem sabe daqui a um tempo eu esteja mais livre do que eu sou hoje. Esse é um desejo que eu também tenho para você. E eu vou falar das próximas músicas, das reflexões e inspirações nos próximos vídeos do Faixa a Faixa do álbum Tete a Tete. Espero você!